Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos todos que ficaram atentos e apostos que estão aí agora para começarmos aquele tão prometido estudo de Hebreus, tanto tempo já prometido e marcado, não é? Hebreus é a nossa carta. Minuta da Fé se encarrega agora de oferecer ao povo de Deus um estudo vasto na carta aos Hebreus. Quero apenas salientar o fato de que, como temos feito ao longo de todos esses anos que vocês têm participado conosco, os últimos 4 anos, desde que a Minuta da Fé está no ar, temos estudado a palavra de Deus carta por carta, não é? Você esteve acompanhando aí conosco, a última foi Gálatas. Ao longo desse tempo sempre frisamos o fato de que o nosso estudo é devocional essencialmente. Nós temos uma avaliação, um exame acurado do texto, fazemos as abordagens teológicas cabíveis para dar a você a melhor resposta possível em termos do estudo e abordagem do texto da palavra de Deus, mas o caráter do estudo, da abordagem, a nossa caminhada por ele, como é característica do meu ministério, foi e sempre será devocional. Com isso eu quero frisar que o nosso compromisso é bíblico, não é teológico. Quando eu digo não é teológico, não estou fazendo aqui nenhuma deferência pejorativa quanto à teologia. Pelo contrário, sou professor nessa área pela misericórdia de Deus. Não tem nada a ver. Apenas o que eu quero é pontuar aqui que a ênfase aqui não é dar uma aula biblicista. Não é dar uma aula de conteúdos teológicos, ainda que a gente tenha de passar por essas abordagens algumas vezes, por uma questão de respeito ao pensamento, aos estudiosos, aos comentaristas. Mas a nossa abordagem, nossa proposta é devocional. Com isso, o que queremos dizer é que o nosso desejo não é apenas ensinar o texto da palavra de Deus a você, mas torná-lo aplicável ao seu espírito de adoração, à sua missão de adorador, à sua missão de discípulo, que ao seguir Jesus, quer, em temor à sua palavra, obedecê-la, conhecê-la para obedecê-la. E aí, Hebreus vai nos dar a melhor proposta possível nesta área. Eu estou dando um título ao nosso estudo e abordagem de Hebreus, que é o mesmo título para tudo que viermos a fazer em termos de Hebreus daqui até o final. Quem é o autor da nossa fé? É uma pergunta. Eu estou transformando com essa pergunta um tema para a carta aos Hebreus. Quem é o autor da nossa fé? Por quê? Porque é disto que cuida, que se comprometeu a fazer e fez o autor da carta aos Hebreus. Seu propósito foi expor Jesus na sua essência e pela lente mais apurada possível da excelência do seu ministério e da sua pessoa. E estes pontos vão ser muito bem salientados, repetidos, reiterados, porque esta é a proposta da carta. E o nosso interesse é o mesmo que o autor de Hebreus teve, de que os leitores da carta conheçam Jesus de tal maneira que abram mão de todas as fantasias em torno do personagem da nossa fé, o autor e consumador dela, e absorvam a essência que é revelada nas Escrituras. Porque existe algo, meus queridos, que é um vício piedoso ou um vício pietista que todo ser humano que tem uma confissão carrega. Especialmente a ala cristã. O cristianismo não nos livrou, a forma como nós herdamos o ensino do cristianismo, ele não nos livrou de tecermos uma ideia idiosincrática, pessoal, particular, um ideal de Deus. Isso é péssimo. Porque aí fabricamos um Deus segundo a nossa conveniência, um Deus cheio de melindres, ou um Deus violento, taciturno, iracundo, ou um Deus paternalista, que deixa tudo correr frouxo, que releva todas as coisas, ou seja, criamos um Deus segundo nossos conteúdos. Isso não nos foi permitido em nenhum momento, nem foi dado à nossa fé. As Escrituras existem exatamente para nos revelá-lo tal como ele é, e não como o nosso coração quer pensar a respeito dele. É aí que entra a carta aos Hebreus, trazendo o Jesus bíblico, o Jesus revelado, o Jesus tal como ele é, e que tem de estar no centro da nossa fé e da nossa confissão. Então, vamos dizer em outras palavras, Hebreus nos revela o retrato real do Filho de Deus,
como nenhum outro texto do Novo Testamento pôde passar para nós. Não é que não pôde, é que não estava com esse compromisso. Este é o compromisso da carta aos Hebreus, o compromisso que o autor de Hebreus assumiu. E então, para introduzir a introdução de hoje, porque o nosso trabalho hoje é introduzir o nosso estudo. Nós não vamos fazer nenhuma abordagem textual em nenhum momento hoje. Isso vai acontecer quinta-feira que vem. Hoje, exclusivamente, nós estaremos trabalhando com a introdução, que tem toda uma característica técnica na sua abordagem que é indispensável. No contrário, a gente não sabe por onde está indo e se perde no meio do caminho. E aqui está um texto no qual nós não podemos nos perder. Portanto, é importante que você saiba e preste muita atenção nessa introdução, de maneira que quem estiver depois recebendo essa mensagem pelo YouTube, se você chegar depois desse período de entrada, quero lembrar a você que deve voltar a esta introdução antes de dar um passo qualquer em direção à parte 2. É fundamentalmente importante que você participe deste estudo de hoje, introdutório do estudo da carta. Não é introdutório da carta, é do estudo da carta. Porque se não conhecer essa introdução, você vai tropeçar, vai se atrapalhar. Muita coisa você deixará de entender, com toda certeza. Por isso é por demais importante conhecer o que temos a abordar hoje. Como eu disse, não vamos discutir nenhum trecho de forma textual. Eu quero apenas, à guisa de introdução, ler para você Hebreus 4, versículo 14. A guisa de introdução. Hebreus 4, 14. O texto diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A razão de eu ter escolhido Hebreus 4,14 para introduzir a nossa introdução é exatamente por causa dessa última linha do versículo 14. Uma vez que conhecendo quem é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote da nossa fé, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à fé que confessamos. Toda a nossa proposta e toda a proposta da palavra de Deus, acima de qualquer proposta nossa, é que nós tenhamos uma confissão cristológica, cristocêntrica, absolutamente verdadeira. E eu espero que o nosso estudo, nossa caminhada por Hebreus, sirva de corretor e de correções de tudo que estiver fora do lugar, distorcido, em excesso ou em débito, com respeito à revelação da palavra de Deus. Então nós vamos começar o nosso estudo sabendo que estamos diante, a nível de texto, de uma das mais profundas cartas do Novo Testamento. Eu até estarei me repetindo um pouquinho em cima do que falei naquela chamada de vídeo, mas eu disse que isso aconteceria naquela ocasião. E é importante. Ela não só é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, mas também é a mais polêmica e a mais questionada de todas, por conta da forma como o autor abordou os seus argumentos. Mas veja, estudar Hebreus é como dar um mergulho profundo na revelação do cumprimento das promessas do Velho Testamento. Eu quero salientar isso que eu acabei de dizer. É mergulho profundo na revelação das promessas do Velho Testamento, do cumprimento delas. Hebreus mostra como tudo se cumpre em Jesus. Por isso é que ele vai lá no Velho Testamento. Eu sugeri que vocês estivessem lendo Levítico por conta das abordagens que vão ser apresentadas a nível dos rituais do templo, os rituais do tabernáculo, os rituais da lei. Mas é evidente que o autor de Hebreus nem sequer cita Levítico. Ele trabalha com vários outros textos, mas trabalha com toda aquela argumentação que Levítico ensina para nós a respeito dos rituais da lei. Então ele trabalha com Salmos, ele trabalha com Crônicas, ele trabalha com Abacuque, ele trabalha com Jeremias, ele trabalha com vários textos do Velho Testamento, com Deuteronômio. Mas tudo isso em função de provar o cumprimento de todos aqueles tipos e símbolos na pessoa e no ministério do Filho de Deus. Só por aí você percebe o tamanho da riqueza do material que temos diante de nós, no qual nós queremos também mergulhar. Então é dar um mergulho profundo
nas águas nada serenas da apologética, porque o autor faz uma defesa da doutrina, e isso é a apologética. Ele defende a doutrina. E é um dos textos mais intrincados da revelação de Deus no Novo Testamento. Então estamos diante de um texto que não é fácil. Já expliquei isso para vocês. Até falei naquela ocasião ali da chamada, que alguns dizem, não, o texto difícil do Novo Testamento é Apocalipse. E aí eu esclareci os seus irmãos, eu não vou entrar mais nesse aspecto agora, senão, né, ó, a gente vai vazando o tempo aí, que não convém. Mas ela tem, a carta, ela tem vários objetivos, e dentre eles se destaca o propósito de ser um documento exortativo, mas exortativo naquele sentido da profecia, encorajar. Só que as exortações de Hebreus são tão enfáticas, são tão pesadas, que segundo muitos comentaristas, muita gente pula o livro de Hebreus, não é só porque não entende, é que tem medo daquela exortação. Ele nos confronta muito. É dele que vem expressões do tipo assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, se você apostatar, não resta outra coisa a não ser a expectativa de um fogo terrível. É ele que diz, pisaram o sangue da aliança, profanaram o sacrifício. Então ele usa de palavras muito pesadas, sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem é que quer ouvir essas coisas? E entendê-las menos ainda, pula fora. Então é uma carta muito exortativa, mas as exortações do autor de Hebreus, primeiro que procedem, como você vai ver hoje, há um grupo especial para que ele escreve que justifica toda essa exortação. E segundo, elas têm por propósito atender exatamente ao significado da exortação, encorajar. Então não é uma carta para dar medo e desestimular, pelo contrário, é para fortalecer a fé, a caminhada, o seguir Jesus. E aí, o que nós temos é exatamente isso. Dentre os objetivos, porque ela tem vários, este é o principal, o propósito de ser um documento exortativo. Ele foi enviado à igreja formada por judeus cristãos. Não esqueça isso até o último dia de estudo de Hebreus. A carta se chama aos Hebreus, não é à toa. Ela foi enviada à igreja formada por judeus cristãos. Pessoas que praticaram a vida inteira a fé judaica, em especial os sacerdotes, e que se converteram ao Evangelho. Lembrem que em Atos 3, você vai encontrar Pedro pregando e uma multidão de judeus helenistas que estavam ali naqueles dias por causa do dia de Pentecostes, quer dizer, os judeus que vieram de várias partes do mundo, que não eram originários de Jerusalém, e os próprios judeus de Jerusalém, entre eles muitos sacerdotes, o texto diz isso para nós, se converteram naquele dia e foram batizados. Esse grupo de gente que tinha toda uma formação judaica, quer dizer, não eram pagãos, como aconteceu com o povo para quem Paulo pregou, que vieram do paganismo para o cristianismo. Não, esses vieram do judaísmo para o cristianismo. Essa gente que não era pagã, mas era judaica, se converteu, entrou para o caminho, assumiu uma nova fé, a maioria sem ter conhecido pessoalmente Jesus. E então, aconteceram coisas com esse grupo de pessoas. Daí, o autor da carta escrever uma carta específica para eles, para encorajá-los, para exortá-los, para diverti-los, para atraí-los também. Então ela é cheia de polêmicas que elas vão discutir desde a autoria. Eu me refiro, não é ao conteúdo da carta, polêmicas que são feitas em função da carta ou a respeito da carta, que vão discutir desde a sua autoria, destinatários, a datação, especialmente a questão da autoria, até a legitimidade do seu conteúdo. E é por isso que ela se reveste de pontos curiosos, a começar pela autoria, que é o problema maior. E essa autoria, ao longo dos séculos, prevalece e parece indevassável. Alguém diria assim, mas por que a essa altura é importante saber quem foi o autor da carta aos Hebreus? É totalmente importante. Você há de convir que todas as cartas e todos os documentos do Novo Testamento, todos, sem exceção de nenhum, revelam o seu autor.
Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, carta de Paulo A, carta de Pedro A, carta de... Lembrem disso. As cartas de Paulo, a carta de Judas, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse de João, todos os documentos nos revelam o seu autor. Menos Hebreus. A carta aos Hebreus omite o autor. E porque a carta aos Hebreus omite o autor, ela quase ficou fora do cânon. Por quê? Porque uma das regras para dar autenticidade ao texto bíblico era que o texto procedesse ou diretamente da mão de um dos apóstolos do Senhor, então estou me referindo a um dos 12, e aí Paulo entra no lugar de Judas, não é? Ou de um discípulo direto desse apóstolo. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é atribuído a Marcos, sobrinho de Pedro. Se era sobrinho de Pedro, é evidente, ele cita Pedro e protege Pedro, você percebe que há todo um jogo ali de palavras no seu evangelho. O evangelho foi recebido sem nenhuma resistência. Por quê? Porque procedia de alguém tão próximo ao apóstolo, quanto certamente se viu quase que de amanuense, é quase que o evangelho de Pedro, o evangelho de Marcos. E isso prevaleceu para que se desse autenticidade aos textos das cartas, como a carta de Hebreus. Foi um documento que apareceu sem autoria expressa, houve resistência. E aí, enquanto não se provou quem era o autor, quem é o autor, a carta foi ficando de lado. No quarto século, olha, eu estou me referindo a 400 anos, na verdade 365 anos. Então, no ano 365 da era cristã, por conta de um sem número de documentos que já circulavam, se fazendo passar por autoria apostólica, e até mesmo, vamos lembrar que já nos dias de Paulo isso estava acontecendo, alguns estavam enviando cartas às igrejas, fazendo passar por ele. E então Paulo disse, eu coloco em cada carta uma assinatura, um sinal, para que vocês saibam que ela é minha, que procede de mim. De forma que havia em cada carta, cada manuscrito saído da mão de Paulo ou do seu amanuense, uma assinatura dele. Às vezes ele escrevia a saudação final, onde a letra, onde a assinatura, a forma, a colocação, eu, Paulo, de minha própria mão, identificava que a carta procedia dele. Isso não aconteceu com a carta aos Hebreus. E, por conta disso, no ano 365, porque havia um sem número de documentos e que estavam trazendo muita confusão, especialmente porque um sujeito que a igreja declarou herege, chamado Marcion, ele compôs uma coleção de livros, chamado Cânon de Marcion. Ele compôs uma coleção de livros que ele determinou como sendo inspirados e pôs de fora não só vários que ele rejeitou, quanto partes de alguns que ele aceitou, ele retirou o que não lhe convinha. Porque para Marcion havia um Deus do Velho Testamento e outro no Novo. Então, do Velho Testamento nada tinha a ver com o do Novo e não prestava, só servia para os judeus. Então ele corta todos os livros que têm todas as características de Velho Testamento e da lei, inclusive esses conteúdos nas cartas de Paulo, e a carta de Tiago dança e outras mais. Ele cria uma coleção, ele cria um cânon só dele, e isso confunde. É então que surge a igreja testificando, dizendo, olha, esse texto procede da mão de fulano, esse aqui da mão de Tertrano, esse tem tal antiguidade. Mas ninguém podia dizer nada a respeito da carta aos Hebreus. Até que, nesse ano de 365, alguém parou em cima da carta aos Hebreus e decidiu. Se ela não foi escrita por Paulo, ela foi escrita por um discípulo direto de Paulo. Qual a razão? A semelhança de conteúdo, a semelhança de abordagem. Foi isso. Não da linguagem. Conteúdo e abordagem. Tanto é que a igreja do Oriente, ela estabeleceu que Paulo era o autor de Hebreus, sem nenhum documento histórico, sem nenhuma garantia mais do que uma especulação. Mas decidiu para poder acabar a polêmica e disse, quem escreveu a carta dos Hebreus foi Paulo. Até hoje, a igreja do Oriente, quer dizer, a igreja grega, a igreja ortodoxa, ela chama a carta dos Hebreus de carta de Paulo aos Hebreus. Você há de ver que dentro do nosso cânon, inclusive, ela vem depois da última carta de Paulo. Porque havia essa influência. Mas a igreja do Ocidente, quer dizer, essa a qual nós pertencemos, ela
descartou completamente a ideia da autoria ser de Paulo, por razões que nós vamos expor aqui, que de fato provam que Paulo não foi o autor da carta. Ela não saiu da mão dele, não pode ter saído da mão dele. Há vários motivos para que ela não tenha sido escrita por ele, mas, outro tanto, muitos motivos para que ela tenha sido escrita por um de seus discípulos. E aí, com respeito à autoria, várias conjecturas foram traçadas no intuito então de se chegar a uma conclusão quanto a esse autor humano. Todas, no entanto, são infundadas. Ninguém consegue provar nada. O que pode chegar é aquilo que dá um pouco mais de consenso, um pouco mais de lógica, mas, na verdade, essa busca se deu por conta da necessidade que a igreja teve quanto a referendar a sua autenticidade canônica ou revelacional. Bem, a carta, na verdade, se fechou em torno de si mesma quanto a desvendar esse mistério aí. Mas o que se pode dizer de acerto quanto a ela é que ela surgiu antes do fim do primeiro século. E isso é muito importante. Porque, até hoje, com respeito às nossas versões, por exemplo, prevalece, a nível de tradução, o texto mais antigo que tivermos em mãos. Tanto é que em 1947 descobriram-se chamados manuscritos do Mar Morto, onde havia muitos textos do Velho Testamento guardados por uma comunidade essênica, a comunidade de Qumran, lá das colinas de Qumran, no deserto perto do Mar Morto. E então, ao descobrirem-se esses textos, perceberam-se que tinha-se em mãos os mais antigos textos do Velho Testamento, inclusive o texto inteiro do livro de Isaías. E aí as novas versões que surgiram procuraram trabalhar com estes textos mais antigos. Até hoje novas versões estão sendo feitas em cima disso, porque quanto mais antigo, mais autêntico, mais próximo do autor. Isso tem muita validade, porque a diacronia, a passagem do tempo, cria deturpações. E isso é complicado, especialmente porque o hebraico, por exemplo, é uma língua que foi reconstituída. Não é? O aramaico ficou preservado lá entre uma comunidade de Bagdá, lá no Iraque, mas o hebraico teve que ser restaurado. Quando criou-se a nação de Israel, em 1948, eles foram resgatar o texto hebraico a partir da Bíblia, e é a língua que eles falam lá até hoje, mas eles têm muitos estrangeirismos, porque há muitas palavras que surgiram pela modernidade que o hebraico não alcançava, como telefone, por exemplo, aeroporto, avião, isso não existia, e eles tiveram então que fazer um estrangeirismo, transformar em hebraico uma palavra tirada ou do espanhol ou do inglês. Isso aqui são apenas dados técnicos para que você entenda qual é a importância de se saber que descobriu-se, ou que pôde se provar, que a carta é tão antiga que ela existe antes do ano 95 da nossa era. Porque Clemente de Roma, que é conhecido como Clemente I, que quase entrou no cânon do Novo Testamento com as suas cartas, ele fez referência à carta aos Hebreus, no ano 95, quando ele escreveu a sua carta a Roma, ou aos romanos. Quando ele escreveu a sua carta universal para a igreja, ele que era de Roma, Clemente de Roma. Então o que acontece? Quando ele faz citação da carta aos Hebreus, ele faz isso no tempo em que ele escreve. E quando ele escreve no ano 95 da nossa era. Daí isso já estabelece uma datação bem remota para a produção da carta. Mas isso não significa que a carta teria sido escrita, por exemplo, no ano 90. Acredita-se que o livro do Apocalipse foi escrito aí entre 90 e 96 da nossa era, o último livro a ser escrito do Novo Testamento. Mas Hebreus ficou no ar. Pois bem, temos então exames textuais que mostram a antiguidade da carta, a proximidade dela para aquele núcleo revelacional da produção dos textos do Novo Testamento. Então, o seu próprio texto, ele faz referência a uma prisão e recente libertação de Timóteo, isso está no capítulo 13, versículo 23. E ainda o fato de que todo o texto da carta alude aos rituais do Velho Testamento, como se o templo ainda estivesse de pé e funcional, sem qualquer menção da queda de Jerusalém, que ocorreu em 70. E isso pode estabelecer a sua datação para algum período anterior à queda de Jerusalém. Ora, nós sabemos pela história que Jerusalém caiu no ano 70 da nossa era. A primeira carta está citando uma libertação de Timóteo da prisão. Meu Deus, Paulo escreve a última carta a Timóteo, ele ainda está vivo.
E Timóteo era jovem naquela ocasião. Agora o autor de Hebreus comunica aos cristãos hebreus que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Quer dizer, houve aí uma rolagem de tempo de tal maneira que Timóteo até mesmo preso foi, e agora estava livre. Coisas que não são mencionadas no Novo Testamento. Timóteo estava tão livre na última carta de Paulo a ele, que ele diz: venha e traga os pergaminhos, é a minha capa, venha antes do inverno. E a gente sabe, pela tradição, por tradição, que Paulo deve ter morrido aí por volta de 66, 68 da nossa era. Jerusalém caiu no ano 70, o templo foi destruído no ano 70. E a carta não faz uma menção disso, escrevendo exatamente para um grupo para quem isso tinha tudo a ver. Não cita, pelo contrário, faz referência aos rituais como se o templo estivesse de pé, e certamente estava de pé. Então estas coisas todas juntas nos levam a perceber que a carta foi escrita para algum tempo antes do ano 70 da nossa era. Ora, isso é muito importante, porque dissemos, quanto mais antigo o texto, mais legítimo ele é. Agora, quantas especulações em torno da autoria, porque você sabe, eles estavam lá perseguindo quem é o autor, para poder legitimar a carta, para ela entrar como um livro sagrado, um livro revelacional do Novo Testamento. Foram citados muitos nomes nos primeiros séculos, até durante os dias da Reforma, já século XVI, por Martim Lutero. Lutero estava lá apostando em Apolo, não, em Barnabé, como autor da carta. Começaram por Paulo, como eu já citei aqui, apóstolo, e isso, como eu disse também, ainda prevalece entre os cristãos da Igreja Oriental, só que não prevaleceu no Ocidente. Mas depois de Paulo passaram por Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila, Judas e até por esse Clemente que eu citei aí, por causa da abundância de trechos da carta aos Hebreus que ele cita nos seus escritos. Então os nomes que sugeriam discípulos ou companheiros diretos de Paulo ocorreram pela semelhança teológica. Nem é tanto pela abordagem, mas pela semelhança teológica e doutrinária dos textos. Mas o próprio texto descarta esta possibilidade de que Paulo tenha sido o autor, pelo fato de que, além de Paulo não ter ministério para judeus, o seu ministério era explicitamente para os gentios, rejeitado e perseguido pelos judeus. Vamos lembrar isso? A carta não tem o tal sinal de que ele fala, que ele põe em todas as suas cartas, mas o que mais descarta Paulo como autor de Hebreus é esse ponto importante para nós. Por quê? Porque nós temos o texto traduzido para nós em português em todas as línguas, mas o texto original foi escrito em grego. E o que acontece é que há uma erudição no texto grego de Hebreus, e é sabido que o texto grego de Hebreus é muito mais polido do que todos os outros textos do grego koiné, que é conhecido como grego comum, em que o Novo Testamento foi escrito. O grego do Novo Testamento é erudito, do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, é erudito. Era um grego que Paulo não dominava, ou de que não se servia para escrever as suas 12 cartas. Não. Mas a construção gramatical não era própria de Paulo. Paulo tinha o hábito de criar aquilo que em português chamamos de anacoluto. Ele abandonava um argumento diante de uma nova necessidade e não voltava mais a ele. Fazia uma conclusão por ali mesmo. Era comum, era ponto pacífico em todos os textos de Paulo. Isso é muito comum na carta aos Romanos. Mas o autor de Hebreus não. Ele abandona o assunto por conta de outra ideia que chega, ou algo que ele tem que explicar imediatamente, e retoma o assunto depois. As construções gramaticais por si próprias são totalmente diferentes das construções de Paulo. Então o texto não pertencia a Paulo. O texto pertencia a alguém de um domínio do grego mais erudito. Daí um bom número pensar em Barnabé ou em Apolo. Você sabe, o próprio texto da Bíblia diz que Apolo era erudito e dominava muito o conhecimento das escrituras do Velho Testamento. Quem era Apolo? Apolo era um discípulo de Paulo, a quem Paulo preparou muito bem quanto ao caminho, eloquente nas escrituras, Atos diz para nós, e tão mestre, tão capacitado, que a igreja de Corinto pareou a Paulo. Então,
há uma inclinação, quase um consenso, ou pelo menos a grande maioria, atribuindo a Apolo a possibilidade de ter sido o autor da carta aos Hebreus. Se isso pudesse ser provado, bastaria então como sendo um dos quesitos para considerar Hebreus um texto sagrado que merecia ir para dentro do cânon do Novo Testamento. Acontece que isso não pôde ser provado. Então a única coisa que se tinha era a antiguidade do texto e a autoria, que era uma regra principal para a sustentação do texto como sagrado, era a autoria, antiguidade e periodicidade com que ele rodava pelas igrejas, e a autoria ficou faltando. Então o que levou, por fim, a igreja, especialmente do quarto século, a decidir-se pelo texto de Hebreus como sendo sagrado e colocá-lo no cânon? Bem, como eu já disse, a igreja do Oriente declarou lá, foi Paulo que escreveu. E a igreja do Ocidente diz, não tem autor, o autor não está sabido, então não podemos afirmar que foi Paulo. Mas vamos rejeitar a carta? Não. E por que não? Esse é o ponto. Por conta da carta falar por si mesma. A carta convencer pelo seu próprio conteúdo. Seu caráter cristológico, cristocêntrico, revelacional e teológico de uma profundidade sui generis. Ela convenceu os eruditos, ela convenceu os censores, ela convenceu os estudiosos da época a entenderem, a igreja da época, que ela era um texto sagrado e deveria ocupar lugar no Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Que nós chegamos tantos séculos depois e encontramos isso pronto, colocado para nós. Mesmo assim, há tanta gente que passa batido por Hebreus, ou prefere rejeitar alguns textos de Hebreus, ou, como já falamos aí naquela introduçãozinha que fizemos há alguns dias, pinça apenas os textos que lhes são agradáveis à fé. A verdade é que a carta está aí e ela convenceu por si mesma. Então, a ideia mais prevalente é que ela ou foi escrita por Barnabé ou escrita por Apolo. Eu, pessoalmente, prefiro a opinião que tem Apolo, possível autor humano, já que, dadas essas colocações que eu fiz aí, do que Atos cita para nós a respeito dele. Agora, também existe a possibilidade dela ter sido escrita por Priscila, uma mulher, pareando ali com Apolo. Tanto Apolo quanto Priscila, e mais Priscila do que Apolo, teria justificativa para não colocar o nome na carta. Apolo, por ser discípulo direto de Paulo, que não tinha ministério para os judeus e era rejeitado pelos judeus. Priscila, por ser mulher e outro tanto discípula de Paulo, entende? Mas eloquente e erudita, então muito provavelmente também poderia ter escrito. Lembra de Áquila e Priscila? Priscila, mulher de Áquila. É muito possível que ela também possa ter sido a autora da carta, a autora humana, é claro. Mas a maioria prefere ficar com Apolo, e é por aí que fica. E para nós, eu não quero que a gente reduza, seria um tiro na inteligência, como uma vez eu dando um estudo sobre Hebreus, ouvi um presbítero se levantar e dizer, não importa saber que foi o Espírito Santo. Temos que vulgarizar assim as coisas sérias e comprometedoras do estudo da revelação da palavra de Deus, especialmente quando estamos trabalhando com base da fé. E aqui está um texto que é básico para a nossa fé, estruturalmente falando. Então é muito importante ter noção exata disso, especialmente por conta dos ataques que são feitos à nossa fé, usando o próprio texto das Escrituras Sagradas. Há muita gente hoje distorcendo as Escrituras, largando, abrindo mão para cumprir sua conveniência interpretativa de alguns textos, porque diz, isso aí foi de acordo com o pensamento dele. Não tem nada a ver com uma revelação do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você conhece a seriedade do autor e o seu comprometimento, esses argumentos caem por terra. Imediatamente a gente nem sequer dá atenção a eles, de jeito nenhum. Bem, alguns comentaristas acham que a carta foi de fato escrita a um grupo de judeus que havia se separado de uma comunidade maior e se reuniam, talvez numa igreja-casa, igreja doméstica, longe dos outros cristãos.
A argumentação é forte por duas razões. Pelo peso da argumentação da carta, chamando esses irmãos a um posicionamento na sua confissão, e pelo fato de que o autor os exorta, parece que é em 10:25, a não abandonarem a congregação, quer dizer, a reunião maior, a congregação da igreja maior. Parece que eles estavam isolados num cantinho, e para eles o autor teria escrito esta carta. Há uma razão para que se pense isso. Bem, alguns historiadores acham que se tratava de um grupo de judeus, entre os quais, ou a maioria formada por sacerdotes que se converteram, que se haviam refugiado numa cidadela chamada Pela, perto de Jerusalém, para poder escapar de perseguição, a perseguição movida pelos próprios judeus por eles terem se tornado cristãos. E aí deixaram de congregar, quer dizer, saíram de perto da fonte do fogo, as brasas estavam tendentes a se apagar. O autor da carta escreve para esse grupo de gente, o que torna, então, muito evidente para nós a importância dessa gente na confissão e na propagação do evangelho naquele tempo. E aí ele escreve para que eles tenham o máximo de cuidado em não abandonar, mistificar ou deturpar a sua nova confissão. Então, muitos dos argumentos da exortação que é contida na carta faz sentido quanto a este público destinatário. E eu quero muito, meus irmãos, que vocês, mais do que tudo, fixem na sua cabeça que a carta foi escrita para um grupo de judeus convertidos. É importante você saber disso, como eu já disse, para não vir a tropeçar lá na frente, diante de algumas argumentações que a gente tiver de levantar aqui. Bem, o que é que acontece? Esse grupo destinatário se formou, na sua maior parte, de sacerdotes convertidos. Essa gente estava numa situação muito complicada. Primeiro você tem que lembrar que uma coisa é você pegar um pagão, como Paulo fez, a igreja gentílica, e pregar uma nova confissão para esses pagãos. Nunca ouviram falar de nada sobre o Velho Testamento, sobre o Messias prometido a Israel, sobre o próprio povo de Israel como um povo escolhido de Deus, menos ainda sobre esse Deus que tomou forma humana. E Paulo chega e prega tudo isso e ensina. Então eles abandonam seus ídolos, vamos lembrar aí da carta dele aos Gálatas, aos Colossenses, aos Coríntios, abandonam seus ídolos e abraçam a nova fé. Então essa gente estaria, eu diria assim, terreno fértil para receber a semente sem nenhuma resistência, sem nenhum vício prévio. Eles teriam apenas que reputar por pagão a confissão que tinham, errada, mentirosa, falsa, e abraçar uma nova confissão. Mas como isso é diferente quando se trata de judeus que se convertem? E especialmente se esses judeus eram líderes, sacerdotes. Primeiro que estavam acostumados a todos os rituais da sua religião. Ela era uma religião de forma. Tudo era feito com forma, tudo era simbólico, havia didática em tudo. Então, desde a guarda do sábado, a imolação de cada cordeiro, cada festa que era contemplada, cada lua nova, tudo era ritual. Paramentos, o próprio templo como casa de Deus, com as suas divisões internas copiando o tabernáculo. Isso fez tradição, formação, estruturação, eram as vias pelas quais eles viam Deus e entendiam a revelação de Deus. Mas os sacerdotes tinham nisso sua profissão. Haja visto o fato de que o grupo sacerdotal era exclusivo para cumprir a sua missão. Não havia como hoje, por exemplo, os clérigos, os pastores, etc., que têm funções diferenciadas. Ele ministra na igreja, mas ele é um professor, ele é um psicólogo, ele é um trabalhador qualquer. Não. O sacerdote vivia da sua confissão, vivia daquele serviço, comia daquela mesa. De repente ele se converte. E aí ele perde duas coisas. Ele perde seu lugar social, seu lugar de trabalho, e vem para dentro de uma confissão que é, estou pondo entre aspas, sem graça. Não tem ritual, não tem forma, não tem símbolos. Esta é a razão porque um grande número de confessores da fé cristã recriaram os símbolos e os rituais. Não consegue visualizar Deus sem cumprir essas normas.
precisam de paramentos, precisam de símbolos, precisam. Era o caso daqueles judeus. O que aconteceu com esses sacerdotes? Eles ficaram sem eira nem beira, estavam sob perseguição, desacreditados, não só sem emprego, mas agora, por exemplo, chegando para dentro de um grupo, trazendo toda uma carga de autoridade, de liderança. Eles têm que ser nivelados, porque na igreja cristã não há sacerdote, todo mundo é igual. E aí eles têm de ser colocados no mesmo nível de todo mundo. Lembram de Paulo, que era um rabino conhecidamente, dizendo para os coríntios: quem sou eu e quem é Apolo? Somos apenas instrumentos, mais ele vai dizer, como apóstolos, fomos colocados como a escória de todos. Imagina esses sacerdotes que recebiam honra e circunstância, pompa, agora não tem mais valor nenhum. E estão dentro de uma religião, de uma confissão, que não lhes dá a continuidade dos símbolos. Esta é a razão porque houve tantos judaizantes invadindo a igreja cristã e tentando trazer os discípulos de Paulo para dentro da fé judaica, para o cumprimento daquelas regras. Daí a carta aos Gálatas, daí a importância de termos estudado Gálatas antes de Hebreus, para você perceber essa dinâmica, essa luta que Paulo tinha travado na alma para livrar o seu povo dessa sedução perigosa e apóstata. Lembrem, ele fala isso, anátema, anátema, maldito, ele escreve aos Gálatas, aquele que se deixaria levar. Imagine a cabeça desse grupo de judeus e sacerdotes. Ficaram entre o céu e a terra. Não podem voltar e não dá para seguir adiante. Essa gente ficou confusa. O autor de Hebreus então toma a seu cargo mostrar para eles que o Cristo que eles confessam e a fé cristã na qual eles estão integrados é incomparavelmente superior a todo o judaísmo com seus rituais e fórmulas e normas, para dar-lhes não apenas encorajamento, mas chão debaixo de seus pés. Mostrar para eles que eles não estavam trocando alhos por bugalhos, que eles não estavam trocando uma fé poderosa, simbólica, convincente por suas formas, com uma de um Deus inexpressivo em termos de sinais, formas e ritos. Quais os ritos dos cristãos? Batizar e tomar a ceia. Entendeu? Batizar e tomar a Santa Ceia, ou seja, os dois memoriais que Jesus estabeleceu. Deus, entre os judeus, no judaísmo, era um mês inteiro de festas quase, no ano não sei quantas festas, Páscoa, Yom Kippur, o dia dos tabernáculos, festa dos tabernáculos, as luas novas que era todo mês, e cada sacrifício colocado diariamente no tabernáculo, no altar. Então era uma religião de muito rito, muita forma, foram os paramentos dos sacerdotes. Agora não existe mais nada disso. Além de não existir mais nada disso, não temos o crédito que tínhamos. Afastados do núcleo maior, essa gente estava tendente a voltar atrás, a escapar. O autor da carta aos Hebreus se encarrega de esclarecê-los, encorajá-los, advertindo-os quanto aos perigos da apostasia da nova fé, de cometerem a apostasia da nova fé. Que tipo de apostasia? Apostasia em favor do judaísmo, voltarem para o judaísmo, exatamente o problema que Paulo enfrentou escrevendo aos Gálatas por conta das igrejas da Galácia. E isso que eu estou dizendo aqui também foi entendido por Donald Guthrie. Donald Guthrie é o autor de um dos mais ricos e clássicos comentários da carta aos Hebreus, daquela série Cultura Bíblica. Ele diz assim: estas pessoas eram judeus convertidos que mesmo assim mantiveram sua lealdade ao judaísmo, mesmo estando convertidos, e corriam o perigo de sentar-se entre duas cadeiras, ou até mesmo de deixar a igreja cristã e voltar à sua antiga fé judaica. Amados irmãos, a carta foi escrita para esse tipo de gente, esse grupo de pessoas. Guarde isso com você, porque é a chave para você poder compreender a argumentação toda do autor ao longo dos 13 capítulos da carta. Então, isso explica, inclusive, a semelhança de propósito e até de conteúdo desta carta com a carta aos Gálatas, dando mais reforço à ideia daqueles que achavam que Paulo tinha escrito a carta.
aos Hebreus, por conta da carta aos Gálatas, onde há muitos argumentos. Inclusive, em Gálatas, Paulo usa o texto de Abacuque, o autor de Hebreus também vai usar. Meu justo pela fé viverá, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Paulo trabalha com esse texto em Gálatas e em Romanos. E o autor de Hebreus o cita também. É Abacuque 2,4, vocês vão lembrar disso. Então veja bem, ainda podemos pensar na possibilidade de um público destinatário formado por judeus helenistas. O que são esses? Aqueles que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Os judeus da diáspora, os judeus que viviam fora de Jerusalém, filhos de judeus, e que eram judeus, se converteram, eram judeus de fato, e agora vieram para o Evangelho e se converteram. Então, a carta pode ter sido escrita para esse tipo de público também, para quem então o propósito caberia na mesma medida, de igual maneira, mas sem definição de autoria. O que fez então a carta prevalecer? Ora, todos concordam, que a carta convenceu por ela mesma. Então veja bem, todos os autores, comentaristas que a gente pesquisa, que a gente conhece ao longo de dezenas de anos, eles atestam que se trata de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, o texto da carta aos Hebreus, ao entendimento pela fé. Por isso é que é importante pararmos em cima dele, tentar explicá-lo, né? Um dos mais ricos e profundos. A própria carta alerta a este respeito. A própria carta mostra que o seu assunto e a sua abordagem é de difícil compreensão. Veja, capítulo 5, versículo 11, me acompanha aí. O autor diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Muito interessante a transparência, a liberdade e a sinceridade que o autor usa para dizer, temos muito que dizer e são coisas difíceis de entender. Em outras palavras, eu não estou tratando ao que ele estaria dizendo. Eu não estou tratando aqui nesta carta de coisas simples e fáceis. Pelo contrário, você vai ouvir no capítulo 3, estaremos lá no tempo certo, dizendo, vamos abrir mão dos rudimentos para a fé. Não vamos perder tempo mais agora com essas coisas, falando de batismo, imposição de mãos e etc. Olha que interessante. Ele está diante de uma argumentação tão profunda e tão complexa que ele considerou como rudimento, coisa básica, falar sobre batismo, imposição de mãos, aquelas coisas que falam do princípio da confissão. Ele disse, não, isso aí é leite para recém-nascidos. Vamos para alimento sólido, coisas mais profundas. E aqui em 5:11, então ele está dizendo que aquilo que ele trata são coisas difíceis de entender. É o mesmo parecer de Warren Wiersbe. A partir de agora, como eu fiz anteriormente, eu vou, quando eu tiver de citar o Wiersbe, porque eu cito muitas vezes, eu vou falar WW, porque o nome dele é muito complicado para a gente, para mim pelo menos, nessa tentativa de pronunciar. Warren Wiersbe, não dá, WW fica mais fácil, a gente já sabe, estou me referindo a ele. Ele diz assim, no seu comentário expositivo da carta aos Hebreus, na página 356, ele diz assim, por certo, Hebreus apresenta algumas verdades profundas e nenhum pregador ou mestre ousaria afirmar que as conhece todas. Eu estou aí, viu? Jamais teria tamanha pretensão. No entanto, a mensagem geral do livro é clara e não há motivo para não a compreendermos sendo beneficiados por ela. O que ele está dizendo é uma carta difícil, mas mesmo assim de uma abordagem clara. Então nós não temos por que não compreendê-la, e aí, com isso, seremos beneficiados por ela. Então nosso alvo principal, meus queridos, é discorrer sobre esse encorajamento ou exortação da fé, como o autor mostra ser o propósito da carta. E o seu foco único. Qual é o foco do autor da carta? Foi com que eu disse que estaria dando um título para toda a nossa caminhada nessa minuta. Quem é o autor da nossa fé? Então, qual é o propósito único do autor da carta aos Hebreus? A superioridade de Cristo. O lugar que ele ocupa na economia de Deus, na revelação, no centro da confissão cristã. Então, a superioridade de Cristo como o único e último através de quem Deus fala à igreja e a toda a humanidade hoje.
Do princípio até o fim da carta, nós somos exortados a conhecer Jesus, o significado e valor eterno de sua missão a nosso favor. Isso tudo está aí nos capítulos 1, 2 e 3. Fixarmos nele nossos olhos da fé, ouvir sua voz e aproximarmos-nos de Deus através dele, adorando-o por sua gloriosa exaltação no mundo espiritual. Como isso aqui é importante. Alguns há que dizem, eu estou me referindo a comentaristas, que a carta aos Hebreus é a resposta ao maior anseio do coração humano, que é como fazer para me aproximar de Deus. O autor de Hebreus se encarrega de dar essa resposta, de mostrar os meios pelos quais devemos nos aproximar, e os meios em termos e em função do sacrifício de Jesus e do lugar que ele ocupa na nossa confissão. Outro tanto, meus queridos, estudar Hebreus, conhecer a teologia da carta, nos leva a uma centralização da nossa confissão cristã, que eu chamaria de o ápice da cristologia. Como é que você sabe que uma confissão é cristã ou é anátema? É cristã ou é uma seita? Quando a cristologia dela é irretocável. Hebreus coloca a cristologia, quer dizer, Jesus no centro da confissão, no ponto mais elevado possível. Se a nossa confissão passa por dentro do Cristo que Hebreus expõe para nós, nós somos cristãos autênticos. E por que é importante frisarmos isso? Porque, como eu já disse, os que ferem a cristologia vão inclusive tentar distorcer o texto de Hebreus para poder firmar a sua heresia, quando eles não conseguem engolir a declaração tácita que o autor faz de que Cristo é Deus, na mesma medida de Deus Pai. Eles tentam mudar isso de todas as formas, eles tentam usar os próprios argumentos do autor de Hebreus, porque distorcem, já vamos ver isso logo aí na parte 3, eu acho. Tentam dizer que esse Jesus que está ali é um servo, e como o filho é menor, está ali o texto dizendo que ele é menor do que os anjos. É uma distorção de conveniência. O autor está exatamente dizendo o contrário. Está mostrando a sua grande exaltação, superioridade. A intenção dele é mostrar para aqueles judeus que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão e ao seu sacerdócio. Jesus é superior ao templo e por aí vai. E em que nível de superioridade? Exaltado à direita da majestade nas alturas, no mesmo nível de Deus, e ele o estabelece como Criador. Sabe, aquilo que João faz na introdução do seu evangelho, capítulo 1 do evangelho de João, especialmente versículos 1 a 3, no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O autor trabalha isso de forma muito mais acentuada, ele declara tacitamente que o que foi criado por Jesus e para Jesus. Então ele mostra que Jesus não só é o Criador de todas as coisas. Os judeus entenderam a vida inteira que o Deus eterno, que o Novo Testamento nos apresenta na boca de Jesus como Deus Pai, foi o Criador de todas as coisas. Agora o autor de Hebreus chega e diz, o Criador é Jesus. Percebe como que isso muda, isso tem um impacto muito grande na confissão, corrige algumas distorções, como é importante saber isso. Semana que vem nós vamos começar exatamente a abordagem aí, nos 2 primeiros versículos, ainda digo mais, o 2º versículo só pela metade do capítulo 1 de Hebreus. Porque é por demais importante sermos levados a ver de perto a superioridade de Cristo como profeta, como Deus, como sumo sacerdote de uma fé que uma vez por todas foi dada aos crentes na linguagem de Judas. Agora, em resumo, reforçando o que eu acabei de dizer, conhecer o conteúdo e ensino da carta aos Hebreus resulta em tornar nossa confissão pessoal muito mais adestrada e aprofundada como cristocêntrica. Hebreus é o documento mais completo sobre a cristologia que o Novo Testamento nos dá. E eu encerro nossa abordagem de hoje, depois de 1 hora aí, ocupando sua atenção, dizendo isso a você. São as últimas palavras para que você entenda todo o propósito da nossa caminhada. Quem passa por Hebreus
e entende, nunca mais poderá ser justificado por qualquer ideia menor do que Deus a respeito de Jesus. Eu ainda convivo com pessoas que se dizem admiradoras de Jesus, até com certo temor a Jesus, mas que jamais admitem a ideia de colocá-lo no pedestal de divindade, no nível de Deus, como fazem os jeovitas. Eles não aceitam de jeito nenhum. Então, o que acontece? O que falta a essas pessoas é uma conversão genuína e real ao Senhor da graça, ao Cristo de Deus, o único através de quem Deus se comunica com a humanidade, o último através de quem Deus decidiu se comunicar à humanidade. Quem não consegue vê-lo como Deus exaltado, ainda não se converteu ao Cristo da fé cristã. Daí a importância de estudarmos esta carta. Então eu convido você a não perder um único desses estudos. É a nossa escola semanal. Querendo Deus, toda quinta-feira, se não houver nenhum empecilho aí no meio do caminho, como às vezes acontece, saúde, etc., não havendo nenhum impedimento, toda quinta-feira, queremos estar aqui, passo a passo, trabalhando com você o exame deste profundo e rico texto das Escrituras. Deus te abençoe. Estejamos juntos domingo, 17h30, ouvindo a palavra de Deus, falando sobre abençoadores que abençoam. Esta é a palavra que Deus nos deu para o próximo domingo e eu aguardo você lá para estarmos juntos ouvindo esta palavra. Abençoadores que abençoam. Divulgue, por favor. Divulgue o estudo de Hebreus, divulgue lá em YouTube. Não repute por coisa pequena, coisa que você possa deixar passar, botar no meio das outras, porque há pelo menos um empenho, um investimento, oração, exame criterioso e o desejo de compartilhar com você isso que Deus nos faz saber. Então eu peço a você que honre isso. Eu sei, você está honrando, está aí bem próximo, mas honrando também, compartilhando, convidando outros, seus parentes, crentes que você sabe que inclusive precisam de mais fortalecimento na fé, a participar desses estudos e passo a passo, com calma, crescendo nesse conhecimento que o texto revela para nós. Muito obrigado por sua atenção, sua companhia, sua participação, sua disposição e paciência. Deus te abençoe, te dê uma noite agradável na sua presença para adorar ao seu Cristo, aquele que Ele entregou para nos redimir dos nossos pecados. A Ele honra, louvor e glória hoje e para sempre. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. A paz.